No mundo contemporâneo, os combates não acontecem mais em campos de batalha, mas em arenas invisíveis: reputação, imagem, influência. Hoje, o poder não destrói com espadas, mas com narrativas. Um deslize, uma frase mal interpretada, um rumor bem direcionado e toda uma imagem pode ser desfeita diante de milhões. É a guerra da percepção, onde vencer significa controlar o que os outros acreditam ser verdade. Quem domina essa arte não reage, dita o ritmo, decide quem é lembrado e quem é apagado. E se você quer aprender a controlar essa guerra invisível, inscreva-se agora, porque o jogo já começou e você já está dentro dele. Vivemos numa era em que o campo de batalha se tornou invisível. As guerras deixaram de ser travadas com armas. Agora elas acontecem através de palavras, imagens e percepções. A reputação se tornou um novo território de poder, e cada like, comentário ou silêncio público pode ser uma jogada letal. As redes sociais são os exércitos, os algoritmos são os generais e a opinião pública é o tribunal onde reputações são erguidas ou executadas. O inimigo moderno não te enfrenta de frente, ele te isola. Faz parecer que você perdeu o controle, que está em desvantagem, que suas palavras soam culpadas. Ele planta dúvidas, manipula conversas e observa enquanto você tenta se explicar. E é nesse momento que o ambicioso cai, porque no poder, quem se defende demais confessa fraqueza. No jogo da reputação, a força bruta não serve para nada. O que vale é o domínio da percepção, parecer forte, mesmo quando se está sob ataque. O medo de perder a imagem é o que transforma muitos em escravos de quem sabe manipular o olhar público. A nova versão da Lei 15 não pede destruição física, ela exige destruição simbólica. Quando você apaga a credibilidade de alguém, não precisa eliminá-lo, o próprio mundo o fará desaparecer. E lembre-se, o poder não é sobre quem fala mais alto, mas sobre quem escolhe o que será ouvido. Toda a aniquilação moderna começa de forma silenciosa. O ataque não é direto, é psicológico, e a primeira vítima é sempre a reputação. No mundo digital, ninguém precisa destruir sua imagem, basta contaminá-la. Uma dúvida plantada, uma distorção habilmente construída, e a multidão faz o resto. O inimigo não precisa de provas, apenas de uma boa história. A mente humana preenche as lacunas sozinha e o dano se espalha mais rápido que qualquer defesa. O mecanismo é simples, mas devastador. Exposição seletiva, narrativa emocional e amplificação social. Mostra-se apenas o que serve ao enredo. O público, movido por indignação, repete a farsa com paixão. É assim que impérios digitais caem, carreiras desabam e reputações são desfiguradas em questão de horas. Mas o erro mais comum é reagir. Quando você tenta se justificar diante de um ataque de imagem, entrega o poder da narrativa ao agressor. Ele controla o palco e você se torna parte do roteiro dele. A defesa é inútil quando o público já foi seduzido pela acusação. O verdadeiro estrategista observa, analisa e responde com silêncio calculado e ação invisível. O ambicioso que não entende o poder da narrativa se torna refém do olhar alheio. Acredita que precisa ser compreendido, quando na verdade precisa ser temido. A reputação é o reflexo da percepção coletiva e não da verdade. Entenda isso e você dominará o campo de batalha mais perigoso da era moderna, a opinião pública. E se até aqui você já percebeu como as reputações são manipuladas todos os dias, deixe seu like e comente abaixo. Qual foi a situação em que você viu alguém ser aniquilado sem que ninguém tocasse nele? Sua percepção é sua primeira arma. O ego. Este é o ponto de ruptura de qualquer ambicioso. Ele é o que faz você reagir, se explicar, tentar provar que está certo. E é exatamente isso que o inimigo espera. Porque o poder não se ganha com razão, mas com silêncio e observação. Quando alguém te provoca, o verdadeiro campo de guerra não é o diálogo, é a percepção de quem assiste. E quem se desespera para parecer inocente já foi condenado pelo próprio reflexo.
O estrategista entende que o ego é uma armadilha emocional. Ele o transforma em vulnerabilidade previsível, fácil de explorar. Quando você reage por impulso, expõe o que teme perder. E o inimigo moderno, seja um colega, um concorrente ou um influenciador, não precisa te derrotar. Ele só precisa te fazer reagir publicamente. O momento mais traiçoeiro é exatamente esse, porque quem reage entrega o controle da narrativa. A Lei 15 ensina que deixar o inimigo vivo é deixá-lo se reorganizar. E no poder digital, o inimigo vivo é aquele que ainda tem voz, visibilidade e apoio emocional. Por isso, a aniquilação moderna é psicológica e simbólica. Você não o ataca, você o deslegitima. Para aniquilar sem parecer cruel, basta deixá-lo perder credibilidade. A cada resposta impulsiva, a cada gesto de vitimismo, ele cava sua própria cova pública. Você apenas observa. O estrategista vence pela frieza, pela ausência calculada. Quando o mundo procura o vilão, deixe que o inimigo se revele por si mesmo. E lembre-se, quem domina o próprio ego, domina o jogo. Porque, no final, a guerra da reputação não é entre pessoas, é entre percepções. E o verdadeiro poder é não precisar se explicar. A história sempre premiou os implacáveis. Roma, por exemplo, não apenas vencia seus inimigos, ela os apagava. Cidades inteiras eram riscadas do mapa, nomes eram esquecidos e até as ruínas serviam como lembretes do que acontece a quem desafia o poder absoluto. Roma compreendia a essência da Lei 15. Aniquilar totalmente o inimigo não é crueldade, é autopreservação. A misericórdia no jogo do poder é apenas uma forma elegante de adiar o inevitável. Deixar um rival vivo, ainda que enfraquecido, é permitir que ele se recomponha, reconstrua alianças e um dia te destruir com o que restou de força. Maquiavel já advertia: as injúrias devem ser feitas todas de uma vez, os benefícios pouco a pouco. Porque o inimigo vencido, se puder respirar, respirará ódio. No poder moderno, essa lição se traduz de forma mais sutil. Você não precisa eliminar alguém, basta apagar a relevância dele. Deixar que o nome desapareça, que o público se esqueça. É a morte simbólica, o esquecimento estratégico. A diferença entre o estrategista e o ingênuo é simples. O ingênuo busca ser justo, o estrategista busca ser definitivo. Roma não deixava rastros, e no jogo da reputação, os rastros são as lembranças. Apague-as e apaga o inimigo. No poder, o esquecimento é a arma mais limpa. E quem domina o esquecimento, domina o tempo. Hoje, as espadas foram substituídas pelos posts. A guerra moderna não acontece em campos de batalha, ela se trava nas redes, nas conversas, nos grupos e nos bastidores digitais. A destruição não é física, é simbólica, e a vítima raramente percebe que está sendo apagada até que seja tarde demais. O cancelamento é a nova execução pública. É o Coliseu do século XXI, onde multidões famintas se reúnem para assistir à queda de quem ousou desafiar o consenso. O cancelamento é a forma moderna da Lei 15 em ação, aniquilar o inimigo sem parecer cruel. O segredo está em manipular o senso coletivo de moralidade. Não se destrói um rival diretamente, faz-se com que os outros o destruam em seu nome. A multidão é o executor e o estrategista permanece intocado, como se fosse apenas mais um observador neutro. O estrategista busca fazer com que os outros descarreguem o seu legado. O ambicioso que ignora isso está em desvantagem. Acredita que pode vencer pela razão, pela verdade, pela justiça. Mas a verdade é irrelevante no poder digital. O que define quem sobrevive é o controle da narrativa. Quem escolhe as palavras, escolhe a percepção. Quem domina a percepção, define quem vive e quem desaparece. Por isso, a aniquilação moderna é uma guerra de imagem, e o vencedor é aquele que destrói reputações com um sorriso calmo e mãos limpas. O verdadeiro poder no século XXI é fazer o inimigo se apagar sozinho, acreditando que ainda está lutando. Se essa ideia te fez enxergar o jogo por outro ângulo, compartilhe este vídeo, espalhe o conhecimento,
porque enquanto muitos ainda acreditam em cancelamentos, os verdadeiros estrategistas já estão aprendendo a controlá-los. A defesa mais poderosa é a invisibilidade. Quando o ataque vem, o estrategista não reage, ele redireciona. O inimigo quer te arrastar para o campo da emoção, porque lá ele vence. Mas quando você permanece inatingível, ele se desespera. A Lei 15 aplicada no século XXI não é apenas eliminar o inimigo, é fazer com que ele se destrua tentando te atingir. A autoproteção começa com 3 pilares: observação, controle emocional e manipulação simbólica. A observação é o escudo. Antes de reagir, entenda o que está sendo dito e por que está sendo dito. Quem fala demais entrega intenções. O controle emocional é a espada. Quando você domina o próprio impulso, torna-se imune à provocação. E a manipulação simbólica é o campo de guerra. Ela define a imagem que o público verá, mesmo que a realidade diga o contrário. O erro dos fracos é acreditar que precisam ser autênticos o tempo todo. O poder não é autenticidade, é construção. Os grandes estrategistas projetam uma imagem fria e impenetrável, e é essa imagem que o inimigo teme atacar, porque não encontra fraqueza nem emoção para explorar. Por isso, a defesa invisível é mais do que silêncio, é domínio da presença. Você está ali, mas nada em você reage. Seu inimigo grita no vazio e o público começa a se voltar contra ele. No poder digital, quem se mantém calmo em meio à histeria, vence sem dizer uma palavra. E se você quer aprender a dominar o poder da percepção, para não ser manipulado, mas também para nunca mais ser previsível, inscreva-se agora. O verdadeiro estrategista não reage ao ataque. Ele o transforma em palco. No fim, todos pagam o preço da fraqueza. Quem hesita em aplicar a Lei 15 acredita estar sendo humano, mas, no poder, hesitar é oferecer o pescoço. Os que tentaram perdoar seus inimigos descobriram tarde demais que misericórdia é uma forma lenta de suicídio. O poder não é sentimental. Ele é lógico, frio e calculado. E quem não compreende isso, inevitavelmente será eliminado por alguém que compreende. A guerra da reputação é impiedosa. Quando você não aniquila totalmente o inimigo, ele retorna com o dobro de força e o triplo de ódio. E no século XXI, ele não volta com espadas, mas com palavras. Ele voltará disfarçado de vítima, usando a moralidade como arma e o público como escudo. E enquanto você tenta ser justo, ele reconstrói sua imagem, até que a sua seja destruída. Muitos ambiciosos caem não por falta de inteligência, mas por excesso de empatia. O jogo do poder não recompensa o perdão, e sim a conclusão definitiva. Quando você termina o jogo, termine. Não há glória em deixar o inimigo ferido, só há glória em deixá-lo esquecido. O conselheiro te adverte: no poder, quem não elimina o inimigo acaba substituído por ele. E quando o silêncio se instala, já é tarde demais para revidar. Agora, se você realmente entendeu o preço da hesitação, prepare-se, porque o próximo passo não é reflexão, é julgamento. Aqueles que ignoram esta lei nunca percebem quando estão sendo apagados. Primeiro, perdem a voz, depois, o respeito, por fim, o nome. O poder não pune com violência, pune com esquecimento. E o ambicioso que hesita diante do inimigo morre lentamente, engolido pela própria piedade. Os fracos acreditam que o tempo cura. Os estrategistas sabem que o tempo apenas consome quem não age. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responda-me isto. O que é mais perigoso? Destruir o inimigo diante de todos ou fazê-lo desaparecer sem que ninguém perceba? Um deles te dá a glória por um instante, o outro te dá o domínio para sempre. Escolher mal é assinar a própria sentença. A resposta certa revela sabedoria, a errada, fraqueza. Escreva sua resposta abaixo e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei.